Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estaremos estudando a lição de número 8. A lição de número 8 é do segundo trimestre de 2018. Então, ética cristã e sexualidade é o tema que nós vamos estudar no próximo domingo. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória do assunto que nós temos abordado ali e também tem os slides do tema, enfim, que nós falamos. Também no final dessa leitura diária, nós temos as 5 reflexões da nossa lição. E que você seja bem-vindo e aproveite bem esta aula, que você também aproveite bem a sua aula na sua igreja, na escola dominical, na sua igreja, e que Deus possa continuar assim te abençoando gloriosamente, em nome de Jesus. Então esse tema é um tema que deve ser conhecido pelas famílias, que deve ser conhecido pelos homens, pelas mulheres, pelos jovens e adolescentes. É um tema muito importante para a sociedade. Por isso vale a pena você se aprofundar nesse assunto para seus conhecimentos e viver uma prática melhor de vida quanto à sexualidade cristã. Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus. Segunda-feira, Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 27. Deus criou o homem e a mulher com sexos diferentes. A história do primeiro casal, Adão e Eva, é apresentada no Antigo Testamento como a gênese do casamento. Ou seja, foi onde Deus instituiu o casamento. O texto bíblico deixa claro que Deus formou uma mulher e trouxe esta mulher para Adão. E ali então ele estava instituindo o casamento. O casamento é, pois, uma instituição divina. O padrão bíblico para o casamento é a união heterossexual, ou seja, entre pessoas de sexos diferentes. O relacionamento só é possível, o relacionamento conjugal, ele só é possível entre um homem e uma mulher, ou seja, entre o macho e a fêmea. Qualquer união sexual fora desse padrão, como por exemplo o homossexualismo, se constitui violência no plano original de Deus. Nós temos a união monossomática, nós temos a união indissolúvel e nós temos a união monogâmica. A união monossomática é mono igual a um, mais soma igual a corpo, ou seja, Deus de um ser humano fez 2, e de 2, macho e fêmea, tinha em mente com o casamento fazer um, ou seja, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. É o que Deus tinha em mente. A união indissolúvel. A Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura nos revela que no projeto de Deus o casamento é indissolúvel e apegar-se-á à sua mulher. Então essa expressão aqui, apegar-se no hebraico, dabak, significa apegar-se, grudar-se, esconder-se. Nós temos também a união monogâmica. A união monogâmica, mono igual 1 mais gamos, igual casamento. Então a monogamia é o sistema de constituição familiar pelo qual tem uma só mulher,
o homem tem uma só mulher e a mulher tem o seu marido. A monogamia é o padrão divino para o casamento. Tá? Gênesis 1:31 é a leitura de terça-feira. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que existe foi criado por Deus. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou os seres vivos, ele criou os anjos, enfim, Deus criou a humanidade. Então Deus dá vida a todos nós, né? E quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Nós é que às vezes falhamos e deixamos de ser abençoados por Deus, porque desobedecemos a Deus. Mas Deus tem prazer em abençoar o homem. Toda a criação ela é obra de Deus para o seu louvor, para o louvor de Deus. Então ele criou tudo para ser bom. Por causa do pecado, então, a criação ficou manchada. Mas por que a criação se manchou? Por causa do pecado. Agora existem imperfeições, existem dores, existem sofrimento. Por quê? Por causa do pecado. Mas ainda devemos ver, nós podemos e nós vemos a mão de Deus na beleza e no detalhe da sua criação. Um dia, Deus também vai destruir o pecado, vai destruir esse mundo e vai restaurar toda a sua criação. Porque toda a sua criação, além de bela, além de linda, além de bonita, mas está manchada pelo pecado do homem. Mas um dia Deus restaurará tudo isso. E em Jesus, o homem ele é transformado, ele é mudado, ele é feito uma nova criação, ele tem uma nova vida, porque ele está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo, nova criatura é. Quarta-feira, Gênesis 1:28 e também 9:1. Um dos propósitos do sexo é a multiplicação da raça humana. Então diz que uma pequena palavra, o sexo, ela gera grandes debates. Então o sexo tem sido tema de grandes debates. Agora, alguém discorda que estamos vivendo a era do sexo? Você discorda que é um tema muito explorado na internet, nas novelas, nos filmes, nas revistas e nos jornais? Eu poderia, por exemplo, agradar muitas pessoas dizendo que o sexo é livre, dizendo que não há problema em praticá-lo indistintamente, ou que não há problema na forma como ele é tratado hoje. De fato, a forma como o sexo é tratado é uma prova que a Bíblia não foi escrita por homens. Porque se a Bíblia tivesse escrito, ou seja, ela pode ter escrito, Deus usou a mão dos homens, mas foi Deus quem falou, foi Deus quem inspirou o homem a escrever. Então, se tivesse escrita com os pensamentos, com o desejo do homem, teríamos o sexo, então, o fator que movimentaria esse mundo. Então, para falar do sexo bíblico, tenho que falar a respeito da visão do sexo para o mundo e a visão do sexo que a ciência tem. Isso é necessário para que possamos fazer, então, para fazer as comparações e entender as grandes diferenças que existem entre as três visões, pois elas são completamente diferentes, as visões são diferentes. Então, o significado de sexo para o mundo: relação carnal e prazerosa entre dois indivíduos. E esses dois indivíduos aqui não inclui aqui pessoas, percebo que aqui isso está incluído, ou seja,
esses dois indivíduos, ele inclui pessoas do mesmo sexo, é a visão do mundo. Então eu não vou aqui nem citar, não vou citar aqui outras coisas que existem aí, outras formas prazerosas que os homens procuram para dar prazer à sua carne no sexo, porque não vale a pena, né? Nós discutimos sobre isso. Mas o significado de sexo, por exemplo, para a ciência, relação entre seres de sexo diferente que permite apenas a troca de orgasmos, de fluidos, não é? Então, sexo é sexo e pronto. Fazer sexo, então pronto. Muitos dizem que isso é uma coisa normal, é da natureza humana. Então, a ciência diz isso sobre o sexo. Para Deus, o sexo ele é um presente, é uma dádiva para ser desfrutado entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Como o sexo é visto no mundo, como o sexo é visto na ciência, o que a Bíblia diz sobre o sexo. Percebam quanta diferença. Enquanto o mundo permite tudo, inclusive coisas literalmente assustadoras e bizarras, como sexo com animais, incestos, trocas de casais e outras coisas mais, a ciência trata o sexo com indiferença, com apenas mais um ingrediente da natureza. Então Deus nos diz que o sexo ele é um presente. Então o mundo, todas as coisas. A ciência, o sexo é apenas mais um ingrediente da natureza. E Deus diz que o sexo é um presente. Muitos falam do sexo com banalidade, né? Deus nos diz que o sexo é uma dádiva. Olhem como as coisas de Deus elas são bonitas, como as coisas de Deus são lindas, né? Tudo nele tem um significado belo, tem um significado maravilhoso. E é justamente por isso que o sexo é bastante utilizado pelo diabo para destruir homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes e famílias inteiras e até a sociedade, por que não dizer o mundo em que nós vivemos está sendo destruído, né? Justamente porque o sexo, através do sexo, porque o sexo é uma coisa bonita, é uma coisa linda. Então já viram que o diabo tem hábito de atacar fortemente os presentes de Deus, os melhores presentes de Deus para a vida do homem? Por exemplo, casamento, sexo, o livre-arbítrio e outras coisas. As maiores dádivas divinas, o demônio, o diabo, tem usado como suas armas, tem usado como suas melhores ferramentas para destruir a humanidade. Deus criou a mulher para ser visualmente atraente para o homem e criou o sexo para ser bom e ser aproveitado na plenitude do casamento, não fora do casamento. A leitura de quinta-feira está em Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Entre o casal, o sexo também deve ser prazeroso e satisfatório. Então a Bíblia deixa claro que o sexo deve ser um prazer sadio entre o casal. Ele é a sustentação para a intimidade do casal. Dentro ou fora da igreja, sexo é um tema tabu desde que o mundo é mundo. No país, nosso país do Brasil, segundo a pesquisa estatística do Registro Civil, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas do IBGE, mais de 341 mil pessoas se separam
e se separaram em 2014. Uma parcela significativa desse expressivo grupo aí que é formada por casais cristãos que cortaram o seu laço conjugal, e na maioria das vezes devido à insatisfação na relação sexual com seus parceiros. À luz da Bíblia, uns especialistas fizeram uma pesquisa para tentar elucidar as dúvidas, para saberem por quê, né? E tirar essas dúvidas que pairam entre homens e mulheres sobre esse assunto tão íntimo que é o sexo. Queriam saber por que isso, por que essa insatisfação do sexo, o que causava isso. Então, eles descobriram a falta de cumplicidade, principalmente do prazer com o ato sexual. Isso é responsável por destruir o casamento. E à luz da Bíblia, uns especialistas fizeram então essa pesquisa e descobriram, muitas vezes, os pares sequer recebem ou percebem, né, que esse fato que gera desgaste e precisa de atenção e precisa também de muita conversa para parar as arestas, até que se chegue a um acordo sobre o que pode contentar um ao outro entre quatro paredes. Então não há uma conversa, não há uma comunicação entre os casais sobre o que o outro quer, o que o outro não quer, o que um acha, o que o outro acha. Então não há essa comunicação, essa conversa. Por isso há esse tipo de insatisfação, não há uma compreensão, não chegam a um acordo e acabam se separando. É claro que às vezes os casais, quando separam, não vão dizer, separamos por causa do sexo. Não. Dizem uma outra coisa, menos isso. Então as discussões em torno do sexo entre os casais são sempre referentes à frequência, veja bem, a frequência com que se deve praticá-lo. A frequência com que se deve praticar o sexo. É a cada 2 dias? Ou é todo dia? Ou é a cada 3 dias? Ou é a cada semana? Enfim. Outra coisa é o que pode ou não pode, o que é proibido ou o que não é proibido, o que a Bíblia diz ou o que a Bíblia não diz. Então, essas discussões e as separações, elas acontecem em torno de todas essas coisas. Aí nós temos aqui a intimidade do casal com o sexo. Sexo bom é o sexo consentido pelas duas partes, onde um consegue conhecer o outro e está disposto a suprir as necessidades do outro, bem como investir na sua própria. E sem dúvida a intimidade do casal demonstrada na cama, a intimidade do casal é demonstrada na cama, só é possível se ela existe com diálogos sólidos, com diálogos constantes. É uma abertura de pensamento que acaba culminando no sexo, pois é triste nós ouvirmos de mulheres, olha lá, é triste ouvir de mulheres que elas nunca tiveram o orgasmo, ou de maridos que suas esposas são como bonecas infláveis. No entanto, muitos não se abrem, não dizem sobre o assunto, não se comunicam sobre isso, não falam nada do que gostam ou que não, e isso cria frustrações, isso cria traumas, e o sexo que é uma coisa boa, acaba sendo uma coisa ruim. Mas afinal, o que pode ser feito na intimidade do casamento
e que vai atender aquilo que foi decretado quando o homem e a mulher foram criados, além da necessidade de procriar. É claramente abordado na Bíblia Sagrada o sexo como fonte de satisfação dos cônjuges, recomendando ainda a abstinência como o mais breve possível. Então, veja bem que a Bíblia fala sobre o sexo e fala também sobre, se quiserem, se o casal entrarem em um acordo para abster-se do sexo, deve então isso ser conversado quantos dias, quanto tempo ou quantas, deve não fazer mais. Isso dedicando-se à oração, mas depois, em breve, deve voltar-se. Então são muitas passagens ricas que ensinam sobre isso, passagens maravilhosas. Nós temos também o livro de Cantares, Provérbios 5 e 18 e outras mais referências bíblicas que tratam deste assunto. A relação sexual tem que ser algo prazeroso, que necessita que os dois lados tenham a intimidade, tenham conversa e, além disso, muito amor também. Levíticos capítulo 18, versículos 6 a 24, a Bíblia proíbe e condena as práticas sexuais ilícitas. De acordo com a Bíblia, as relações sexuais só devem acontecer entre duas pessoas que estão unidas pelo casamento. O sexo é uma coisa boa, foi criado por Deus para existir apenas entre marido e esposa. Ter relações sexuais fora do casamento, seja antes do casamento ou com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, é pecado aos olhos de Deus, pois é imoralidade sexual. Deus criou o relacionamento sexual para ser uma bênção dentro do casamento. O sexo traz uma união especial, física, espiritual, entre marido e esposa. Os dois se tornam uma só carne, não existe sexo casual. O sexo casual é aquele sexo sem nenhum compromisso entre as pessoas. Todo relacionamento sexual tem efeitos muito grandes. Fora do compromisso do casamento, o sexo tem muitas consequências negativas e pode destruir muitas vidas. Por isso, é muito importante aprender a se controlar e procurar um bom casamento que crie um ambiente saudável para o relacionamento sexual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 2 a 9, é a leitura diária do dia de sábado. O casamento é o antídoto contra as práticas sexuais ilícitas. Então, lembrando, o casamento foi criado por Deus, se trata de uma instituição sagrada entre o homem e uma mulher e que deve ser tratada com respeito e com reverência. O segredo para um casamento feliz é convidar Jesus, sempre convidar Jesus para este casamento, não só para o dia da festa do casamento, não só o dia em que o homem e a mulher vai se casar, mas para que Jesus esteja sempre ali com o casal. Então, convidar Jesus faz parte do relacionamento para que o casal possa ser usado para a glória de Deus, sendo uma bênção para as outras pessoas. Isaías capítulo 59, o versículo de número 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado nos afasta de Deus, e é muito difícil para todos, é difícil
resistir, principalmente jovens e adolescentes, solteiros, viúvos e viúvas, enfim. Então, e até para homens e mulheres que são casados. Então, é difícil resistir. Pornografia, masturbação e ao sexo ilícito. Mas quero que saiba, né? Quero que você saiba que com Deus nós resistimos tudo. Quem tem Jesus resiste a essas tentações. Quem tem comunhão com Deus resiste a essas tentações. Quem está firme na fé resiste a essas tentações. A Bíblia diz que não há tentação que não possa ser resistida. Agora, veja que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou praticando sexo ilícito, um sexo fora do casamento. O amor de Deus não acabou por causa do pecado sexual de Davi, e nem as promessas foram também canceladas. Davi era um adorador apaixonado de Deus, mas ele era feito de carne, como eu e você, como nós. Quando os olhos de Davi se abriram para o pecado, através do seu amigo e profeta Natã, Davi então arrependeu-se dos seus pecados. Davi jejuou. Davi se prostrou 7 dias diante de Deus, até o dia em que então o seu filho morreu. Então ele deixou os seus afazeres para buscar a Deus, para buscar a presença de Deus. Então nós somos extremamente atacados pelo inimigo, assim como Davi também foi atacado pelo inimigo. E o que nós devemos fazer? Buscar a Deus. Buscar a Deus é o antídoto contra o sexo ilícito fora ou dentro do casamento. É tempo de fazer como Davi, largar tudo para simplesmente ter um tempo com Deus. Falo de adoração no quarto, né? Só Deus e você. Então ore a Deus. Falo também de muita oração, de jejum. Assim nós nos aproximamos a cada dia mais de Deus. O homem é feito de corpo, alma e espírito. O corpo é o nosso meio de comunicação com o mundo. Através dele, através do nosso corpo, nós enxergamos, nós cheiramos, nós sentimos as tentações de perto. O espírito é a nossa ligação com Deus. A Bíblia diz que o nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus. Romanos 8,16, 1 Coríntios 2, 11 e 12. A nossa alma é que direciona o nosso corpo e o nosso espírito. Então a alma, também conhecida em grego como a psique, é o centro de nossas emoções e de nossas vontades. É ela que nos faz buscar a Deus ou as coisas do mundo. O que você está buscando? É preciso deixar que a alma gerencie o seu ser. Então nós estamos sempre numa batalha entre a carne e Deus. Se direcionarmos o espírito a buscar a Deus, então o espírito estará mais forte e influenciará o quê? A alma. A alma, então, ela vai ser o gerente do seu corpo. Ela vai gerenciar o seu corpo. Por quê? Porque o seu espírito está em comunhão com Deus. Então isso vai controlar a carne. Porém, se a carne for mais alimentada com as coisas do mundo, então ela estará mais forte. E estando mais forte, ela vai conduzir todo o ser para bem distante de Deus. Então, alimente o seu espírito com jejum, com oração, com a palavra de Deus, com adorações. Chegue mais perto de Deus, o seu espírito estará mais alimentado e vai influenciar a alma a você se aproximar de Deus. Do contrário, se você alimentar a sua alma, fazendo o que ela quer, o que os desejos da carne quer, o que o mundo quer,
as influências malignas e diabólicas que há no mundo, então a sua carne ficará mais forte e afastará você do Espírito de Deus. Então a Bíblia diz que se estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos matar a vontade da carne. É por isso que Paulo aconselha para nós ser cheios do Espírito Santo. www.moldado.com é o nosso site. Visite o nosso site. Também não se esqueça de subscrever no nosso canal. Vamos para as reflexões. Primeira, qual a diferença entre sexo e sexualidade? A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e as práticas dos seres humanos que estão relacionadas com a busca da satisfação e do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. O sexo de um organismo ele é definido pelos gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino ele produz gametas conhecidos como espermatozoides. O sexo feminino produz gametas conhecidos como óvulos. Então o termo sexo ainda pode ser usado como referência aos órgãos sexuais ou à prática das atividades sexuais. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. Deus criou a sexualidade. Então, Deus criou a sexualidade. O relacionamento sexual foi uma dádiva concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Disse Deus: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, quando Deus criou o homem, ele criou a sexualidade. Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, não é correto nós demonizar o desejo e a satisfação sexual. Assim como o sexo, a sexualidade também não é má e também não é pecaminosa. O pecado está na depravação sexual que contraria os princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. A segunda reflexão: por que o sexo não pode ser tratado como algo imoral e indecente? Sendo criação divina, o sexo pode ser tratado como algo imoral ou indecente. Algumas pessoas têm a noção errada de que Deus é contra o sexo. É uma percepção equivocada, pois Deus é claramente a favor do sexo. Ele é o criador do sexo, uma ideia incrível de Deus. Certamente não há e não haverá nenhum empreendedor no mundo que possa ter uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Este é um assunto que nós não temos o menor embaraço em falar sobre ele. Certamente Deus também não tem. É importante lembrar que na Bíblia tem um livro dedicado à importância do sexo. Primeiramente, sexo não é pecado. Ter atração sexual por alguém, apreciar a beleza exterior de alguém, ter um desejo saudável pelo sexo em si, isso são lícitos. Muitos cristãos interpretam o impulso sexual como uma maldição e não como uma bênção. Isto é uma mentira. A nossa sexualidade, ela foi criada por Deus. É importante destacar e compreender que os nossos impulsos sexuais fazem parte
da nossa natureza humana. Por exemplo, não tem nada de mais em ser atraído por alguém ou perceber que esta pessoa é bonita. Não tem nada de mais em ter um forte desejo para praticar sexo. Não tem nada de mais a pessoa ficar excitada quando fala de sexo. A questão fundamental em cada um dos exemplos acima é como as pessoas reagem a cada um dos estímulos e desejos dos nossos impulsos sexuais. Saber que o desejo do homem é normalmente físico, enquanto o de uma mulher é mais emocional. Saber que normalmente o homem inicia o ato sexual e é estimulado visualmente, e a mulher é estimulada normalmente por meio do toque. Saber que o homem é naturalmente um conquistador e isso estimula, e a mulher gosta de ser conquistada e até acha estimulante, são informações que podem e devem ser compartilhadas para que saibam que Deus fez homens e mulheres para interagirem entre si. Compreender o plano de Deus ajudará a decidir que as reações devem seguir para que esses desejos, para que esses impulsos sejam usufruídos com a pessoa certa, no momento certo e da maneira certa. Qual é a maneira certa? Sem pecar. A terceira reflexão: qual a finalidade primordial do sexo? A finalidade primordial do sexo, do ato sexual, refere-se à procriação. A quarta diz assim: a quarta reflexão fala da a finalidade primordial do ato sexual, está referindo-se à procriação, mas também ao prazer conjugal. Embora as crianças sejam resultado natural da relação sexual entre marido e mulher, e são chamados de um presente de Deus, né? As crianças são um presente de Deus. A Bíblia não proíbe as relações sexuais dentro do casamento só por prazer, ao contrário, é incentivada através da Bíblia Sagrada essa união. A ideia de que o sexo era sujo, maligno, entrou no cristianismo através dos primeiros padres católicos. O entendimento deles sobre a verdade óbvia de que a atividade sexual era necessária para se gerar filhos, resultou no ensino de que o sexo só deve ser praticado pelos casais quando eles quisessem ter filhos. No entanto, não existe tal instrução nas Sagradas Escrituras. Nenhuma passagem na Bíblia proíbe marido e esposa de fazer sexo por prazer, quando não está buscando conceber filho. Veja o que diz Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O que é isso? Fazer sexo. E Provérbios 5, 15 a 19 incentiva os casais a desfrutar do prazer sexual juntos, dentro do casamento. Paulo diz que os maridos e as esposas devem se render à atração sexual devida um ao outro, abstendo-se apenas durante os períodos previstos para oração e para o jejum. O que é fornicação? É a quinta reflexão. Então, a fornicação é o contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, pessoas não casadas. As definições dos dicionários modernos de fornicação: a relação sexual voluntária entre pessoas não casadas entre si, o que inclui também o adultério. Adultério, a relação sexual voluntária
entre uma pessoa casada e um parceiro que não é o cônjuge legal. São bem simples, mas a Bíblia não dá assim um maior conhecimento sobre como Deus enxerga esses dois pecados sexuais. Na Bíblia, ambos são mencionados literalmente, mas ambos também são usados em sentido figurado para se referir à idolatria. No Antigo Testamento, todo pecado sexual era proibido pela lei mosaica e os costumes judaicos. No entanto, a palavra hebraica traduzida por fornicação no Antigo Testamento também foi usada no contexto de idolatria e chamada de prostituição espiritual. No livro de 2 Crônicas 21, 10 a 14, Deus feriu Jorão com pragas e doenças por ter levado o povo à idolatria. O que ele fez? Ele seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Isso está no versículo 11. Ele diz assim, Deus diz assim, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. E qual a idolatria da casa de Acabe? O rei Acabe era o marido de Jezabel, uma sacerdotisa do lascívio Deus Baal, que liderou os israelitas na idolatria do tipo mais notório que tinha. Em Ezequiel capítulo 16, o profeta Ezequiel descreve em detalhes a história do povo de Deus, afastando-se de Deus para prostituir-se com outros deuses. A palavra fornicação, que significa idolatria, é usada inúmeras vezes nesse capítulo sozinho. Quando os israelitas se tornaram conhecidos entre as nações ao redor por sua sabedoria, riqueza e poder, isso lhes foi uma armadilha, como a beleza de uma mulher é para ela. Eles eram admirados, eles eram cortejados, elogiados por seus vizinhos, e assim eles eram atraídos às práticas idólatras. A palavra fornicação é usada em conexão com a idolatria pagã, porque grande parte da adoração era pagã e incluía os sexos nos seus ritos, nos seus cultos aos deuses estranhos. No Novo Testamento, fornicação vem da palavra grega porneia, cujo significado inclui adultério e incesto. Porneia vem de outra palavra grega também, cuja definição inclui também ceder a qualquer tipo de luxúria ilícita, inclusive a homossexualidade. www.moldado.com é o nosso site. Faça uma visita no nosso site, tem lá os vídeos, tem lá uma mensagem introdutória e os slides para você baixar no computador. Também não se esqueça, subscreva no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, quando nós aqui estaremos para juntos compartilharmos as informações, os estudos, as pesquisas e as inspirações que Deus nos dá através da sua revelação, da sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.